a todos, sejam bem-vindos a mais um Clube de Boas Novas. Espero que tenham tido uma boa semana e que estejam preparados para aprendermos mais da Palavra de Deus e do nosso livro especial, o Livro Sem Palavras. Já aprendemos da página dourada e qual é que será a página que nós vamos aprender hoje? Fica connosco para descobrir. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus, da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Bem, meus amigos, como nós estamos aprendendo sobre a história do Livro Sem Palavras, hoje nós temos mais uma cor muito importante para nós conhecermos. A cor que vamos conhecer hoje é esta página, a cor preta. E esta cor nos lembra sobre o pecado, que é tudo aquilo que nós fazemos, que é contra Deus, contra nós e contra o nosso próximo. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Foi o que nós acabamos de cantar. Te lembras? Agora, por que será que eu disse na primeira aula que nós teríamos uma promessa para cada cor? Que promessa é que nós vamos aprender nesta página? Eu já posso vos dizer. A Bíblia diz que apesar de sermos pecadores, lá no início, quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, Adão e Eva, depois que pecaram, Deus prometeu a eles que enviaria um Salvador para nos fazer aproximarmos de Deus outra vez, porque por causa do pecado nós ficamos separados. Aonde é que a Bíblia diz que estamos separados? Bem, deixa-me te mostrar. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Tu podes ler comigo no quadro que está aqui. A Bíblia diz em Romanos 3:23, conforme está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Vamos falar mais uma vez? A Bíblia diz em Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Na verdade, na minha Bíblia está escrito destituídos, que é uma outra maneira de falar também separados. Agora, o que será que significa, o que será que a Bíblia quer dizer com todos pecaram e estamos separados da glória de Deus? O importante aqui é nós sabermos o que significa essa glória, porque separados nós sabemos o que é, não é? Quando nós estamos separados de coisas que nós gostamos muito, nós ficamos muito tristes, não gostamos nada, pois não? Por exemplo, nós não gostamos de ficar separados dos nossos pais. Não gostamos que os nossos pais se separem. Ficamos muito tristes, a chorar. Também não gostamos de ficarmos separados dos nossos amiguinhos, nem dos nossos primos, nem das pessoas que nós amamos. Também não gostamos de ficar separados dos nossos animais de estimação. Não gostamos de ficar separados da nossa cama, da nossa almofada, do nosso peluche. Não gostamos de ficar separados dos nossos brinquedos. Não é verdade? Do nosso telemóvel. Não é? Bem, separação é uma coisa muito triste, não é? Nenhum de nós gosta de viver separados. Porém, o que significa separados da glória de Deus? Deixa-me explicar uma coisa. Quando Deus criou o homem no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus nos criou, nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Sabe, muitas pessoas tentam explicar isso. O que significa
ser feito à imagem e à semelhança de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus disse assim: façamos o homem conforme a sua imagem, ou, aliás, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Eu vou dizer mais uma vez: disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Muitas pessoas tentam explicar o significado dessas duas palavras, imagem e semelhança. Mas olha, isso é tão simples. Imagem e semelhança é exatamente a mesma coisa. Porque em outro lugar, a Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Porém, uma maneira fácil de nós percebermos isto é o seguinte: é que quando Deus nos fez, Ele usou a si próprio para que quando fizesse o homem de uma maneira muito, muito especial. Ele não fez o homem igual a Deus, porque Deus é único, Ele não é igual a ninguém, e ninguém é igual a Deus. Mas os homens não são iguais aos animais, os homens são iguais a alguém, a uma pessoa. Os homens são seres humanos, são pessoas, e Deus é uma pessoa. Deus não tem imagem, mas Deus tem características. E essas características Deus atribuiu, ofertou-nos a nós. Por exemplo, nós humanos amamos, nós humanos pensamos e gostamos de coisas, detestamos coisas, ficamos aborrecidos, mas também nos emocionamos, ficamos com vontade, às vezes choramos de felicidade ou choramos de tristeza. Temos escolhas. Antes de escolher, nós pensamos se vale a pena, se não vale a pena. Nós falamos e cantamos, nós criamos coisas, nós sonhamos e pensamos e queremos realizar aquelas coisas. Uma outra característica, quando nós olhamos no espelho, nós nos reconhecemos, sabemos quem somos nós e o nosso próprio nome. Essas coisas é que nos fazem semelhantes a Deus, porque Deus é uma pessoa e Ele sente e percebe todas essas coisas. Porém, quando a Bíblia diz que quando nós pecamos, nós perdemos, ficamos separados da glória de Deus, a palavra glória pode também significar a sua imagem e a sua semelhança. Sabe, meninos e meninas, embora nós olhamos para as crianças tão bonitinhas, tão boazinhas, parecem uns anjinhos, quando olhamos para a natureza e olha, uau, só pode ter um Deus maravilhoso, só pode existir um Deus maravilhoso que criou tudo isto, nós pensamos assim, bem, existe um Deus. Mas quando nós olhamos para uma criança, para um menino, para uma menina, que bate no coleguinha, que puxa o cabelo, que rouba, que faz maldades, que pensa no coração em fazer mal contra o seu próximo, nós não conseguimos enxergar a imagem de Deus nesta criança. Isso sabe por quê? Porque o pecado roubou a característica de Deus em nós, que é o amor, a bondade, o perdão. O pecado nos separa desta característica de Deus. O pecado desfigura a imagem de Deus em nós. Mas o pecado também nos separa da presença de Deus. Portanto, a glória de Deus não é só a imagem de Deus em nós, mas é a sua presença em nós. Mas Deus não quer que a gente fique separados dele. Portanto, ele prometeu que enviaria um Salvador. Enquanto vamos aprendendo agora sobre o livro Sem Palavras, eu gostava que tu pensasses muito bem neste versículo. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Pensa num pecado que tu já cometeste hoje ou ontem, ou que tu vens sempre repetindo, quem sabe na tua escola com os teus amigos, ou quem sabe no quarto, sozinho, ou quem sabe contra os teus próprios pais, ou os teus amigos, ou teus irmãos. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores e o pecado nos separa de Deus. Vamos falar mais uma vez? Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Mais uma vez, a Bíblia diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus.
Já não conseguimos ver a imagem de Deus em nós e já não podemos viver na presença de Deus. Como é que nós resolvemos isso? Nós não podemos resolver, mas Deus pode. Vamos aprender hoje na nossa lição? Então, prepara-te. Até já! Ainda bem que tu já chegaste. Pois, eu não quero perder o Clube de Boas Novas de forma nenhuma. Está quase a começar. Mas, sabes de uma coisa? Eu estava aqui a pensar numa coisa que eu me lembrei. E o que é que tu te lembraste? Daquele dia que faltou a luz e que nós estávamos às escuras. Ai, aquele dia foi horrível. Faltou a luz? Mas o que é que está a acontecer? Não sei. Não gosto nada de ficar no escuro. Nem eu. E tu onde é que estás, Zeca? Eu estou aqui no mesmo sítio. Mas é que eu não te estou a conseguir ver. Eu estou a ficar com medo. Eu acho que não precisas de ter medo. Então, nós estamos os dois aqui. Pois, mas eu não te vejo. Não sei onde é que tu estás. E agora, o que é que nós fazemos? Bem, acho que é melhor nós procurarmos o interruptor da luz. Pois, já consegues chegar lá? Queres tentar? É porque eu não vejo nada. Ah, bem, eu vou tentar. Ai, tem aqui uma coisa que eu não tinha dado por isso. Cuidado, Zeca, não te magoes. Será que é por aqui? Deve ser, Zeca, já não se mudou muito de sítio. Já está. Ufa. Pois, que bom. Já temos luz. Obrigada, Zeca. De nada, Ritinha. Aquela noite foi mesmo assustadora. Ficar sem luz, que horror. Viver na escuridão é das coisas mais horrorosas que existe. Concordo contigo. Na lição passada nós falamos sobre a página dourada do nosso livro Sem Palavras. Esta semana nós vamos falar sobre a próxima página do nosso livro. E esta página faz-nos lembrar a escuridão. Esta página lembra-nos a pior tipo de escuridão que existe. O homem foi a criação mais especial que Deus fez. Deus o formou do pó da terra. Deus deu-lhe um corpo maravilhoso e Deus soprou nele o fogo da vida. A Bíblia diz-nos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Uma das primeiras coisas que Deus criou foi a luz. Consegues lembrar-te de mais coisas que Deus criou? Esta pergunta é fácil, eu sei. Sabes? Claro que sei. Então, o Senhor Deus criou o sol, a lua, as estrelas, os pássaros, os peixes. Alto lá que eu também quero falar. Mas o que é que tu vais dizer? Eu já disse quase tudo. Não disseste nada. Então o Senhor Deus também criou os animais. Ele criou os insetos, os passarinhos. Isso eu já tinha dito. Tá bem, Ritinha. Então o Senhor Deus criou tudo o que existe. O homem poderia ter uma amizade com Deus. Deus deu-lhe uma alma que viverá para sempre. Sabes o nome que Deus deu ao homem? Isso mesmo, Deus deu-lhe o nome de Adão. E Deus colocou Adão num lindo jardim que ele havia plantado. Não podemos imaginar a beleza daquele jardim. Havia todo o tipo de árvores, relva, rios a correr e flores, tudo aquilo que tu possas imaginar e muito além daquilo que tu possas imaginar. Cada dia no jardim que Deus criou era espetacular, pacífico, perfeito. Adão era especial. Deus o amava. Deus também te ama. Ele fez-te e tu és muito especial para Deus. Deus diz na sua palavra, com amor eterno te amei. Deus conhece-te e ama-te, mesmo antes que tu tivesses nascido. Deus ama-te muito mais do que tu possas imaginar. O seu amor é perfeito porque Deus é perfeito e Ele é santo. Ele quer que tu vivas na sua casa perfeita chamada céu, onde não há escuridão, apenas luz. Como é maravilhoso saber que este Deus perfeito e santo, Ele te ama. Deus amava Adão, colocou-o num lindo jardim e mandou que ele cuidasse dele. Não era um trabalho pesado, difícil, não havia ervas daninhas naquela altura. Deus deu apenas a Adão uma única regra para ele ouvir e obedecer. E deu-lhe o seguinte aviso. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Havia muitos alimentos maravilhosos e gostosos que Adão podia comer no jardim. Não comer deste fruto de uma única árvore não deveria ter sido um problema. Depois Deus levou todos os animais a Adão e disse-lhe que desse nome a todos eles. Imagina, esta foi uma tarefa bem grande. Todos os animais eram mansos naquela época. Adão não precisava de ter medo deles. Adão estava feliz no seu jardim. Ele era perfeito.
Mas faltava-lhe alguma coisa. Não havia outras pessoas para Adão conversar, não havia ninguém para ajudá-lo, para lhe fazer companhia. Mas Deus tinha um plano. Ele fez Adão dormir e enquanto Adão dormia, Deus tirou uma costela do seu lado e usou para fazer uma mulher. Quando Adão acordou, Deus deu-lhe uma bonita mulher para ser amiga e esposa. E Adão chamou-a de Eva. Eles gostavam dos pássaros, das árvores, dos animais, mas o melhor de tudo era a amizade próxima que eles tinham com o próprio Deus. Todas as tardes, Deus vinha e falava com eles. Mas o grande inimigo de Deus, Satanás, não queria que eles fossem amigos de Deus. Ele queria estragar o que Deus tinha feito. Aquilo que era perfeito, o inimigo de Deus queria estragar. Então, ele preparou um plano enganador para usar uma das criaturas mais belas do jardim, a serpente. Um dia, a serpente veio até Eva. Então, disse ele, Deus disse-vos que vocês não podem comer de qualquer fruto do jardim? Foi Deus que disse? Satanás estava a distorcer as palavras de Deus e Eva sabia isso também. Ela respondeu, não. Nós podemos comer qualquer fruto, exceto a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nós comermos dela, ou se lhe tocarmos, Deus disse que iremos morrer. Não, disse a serpente, vocês não vão morrer. Deus sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele, ficarão a conhecer o bem e o mal, serão mais inteligentes. Satanás estava a tentar fazer Eva crer que Deus estava a enganá-los, afastando-os de alguma coisa muito boa. Mas as instruções de Deus eram boas. Ele tinha criado Adão e Eva e Ele sabia o que era melhor para eles. Ele sabe o que é melhor para nós também. Nós temos as suas instruções na Bíblia. É muito importante saber o que Ele diz e obedecer-lhe. É claro que Satanás não quer que tu faças isso. Ele queria voltar Adão e Eva contra Deus e loucamente Eva deu ouvidos à conversa inteligente da serpente. Depois ela fez outra coisa que não devia ter feito. Foi olhar com desejo para o fruto proibido. Esticou a sua mão e tirou. E sabem que mais? Comeu aquilo que Deus tinha dito para não comer. Talvez ela tenha chamado por Adão. O que achas que ela disse a Adão? Adão, vem cá. Olha, este fruto é mesmo delicioso. É apetitoso. E sabes que mais? Eu comi dele e não aconteceu nada. Talvez Adão estivesse ocupado na outra parte do jardim. Nós não sabemos porque a palavra de Deus não nos diz. Só nos diz que Eva deu a Adão a parte do fruto e ele também comeu. Eles tinham dado ouvidos a Satanás, o inimigo de Deus. Eles tinham desobedecido a Deus. Na Bíblia, desobedecer a Deus é chamado pecado e é sobre isso que a próxima página do nosso livro especial, Sem Palavras, nem imagens, fala, a página escura. A palavra de Deus diz que o caminho dos malfeitores é só escuridão. A Bíblia conta-nos que por causa de Adão e Eva terem pecado, todos nós somos pecadores. Todos nós temos a escuridão do pecado na nossa vida. Talvez possa ajudar a pensar em Adão como o líder da nossa equipa. Imagina que estás num jogo de futebol e um dos jogadores é expulso. Toda a equipa sofre. Adão, o primeiro homem, escolheu fazer o que era errado e todos nós sofremos. Ele desobedeceu a Deus e isso faz-nos a todos pecadores. Todos os dias nós mostramos que concordamos com o que Adão fez, porque nós também desobedecemos os mandamentos de Deus. Deus tem dito, ama a Deus com todo o teu coração, mas tu já discutiste com os outros, bateste no teu irmão, na tua irmã, tu já gritaste palavras tão zangadas, já disseste asneiras. A Bíblia diz-nos em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Tu tens esse problema da escuridão do pecado na tua vida. Todas as pessoas, exceto o Senhor Jesus Cristo, nascidas desde o tempo de Adão e Eva, têm esse problema. Que dia terrível foi quando o primeiro homem e a primeira mulher escolheram desobedecer a Deus. Eles começaram a ter sentimentos que não conheciam antes, eles sentiram vergonha quando eles olharam e viram que estavam nus. Rapidamente, eles cozeram folhas de figueira para se cobrirem. Então chegou aquela altura do dia, da qual eles gostavam tanto, o seu passeio ao fim da tarde com o Senhor Deus, onde podiam conversar com Ele lado a lado. Eles ouviram-na chegar e pela primeira vez tiveram medo. Eles tinham pecado, eles tinham desobedecido, estavam com medo de encontrarem-se com Deus. Nós também deveríamos ter medo de Deus por causa da escuridão do pecado nas nossas vidas, porque Deus desagrada-se muito com o pecado. A Bíblia diz-nos em 1 João 1:5, Deus é luz e não há nele trevas. Adão e Eva esconderam-se e do seu esconderijo eles ouviram a voz de Deus. Adão, onde é que tu estás?
Sabem, ninguém pode esconder as suas maldades de Deus, mesmo que seja segredo, ou talvez pensamentos maus na tua mente. Deus sabia o que Adão e Eva tinham feito e onde é que eles estavam. Adão respondeu ao Senhor: eu ouvi-te no jardim. Fiquei com medo, escondi-me porque eu estava nu. E Deus perguntou-lhes: quem vos disse que vocês estavam nus? Vocês comeram por acaso do fruto que eu disse para vocês não comerem? Foi a mulher, Senhor, que tu me deste, ela deu-me do fruto e eu comi. Nós somos bons a culpar os outros. E Deus perguntou para Eva: o que é que tu fizeste, Eva? A serpente enganou-me e eu comi. Foi a desculpa da Eva. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente. E tu? Quem é que tu costumas culpar? Também culpas os outros? Talvez tu digas assim: ele bateu-me primeiro, ou eu fiz sem pensar, ou os meus amigos obrigaram-me a roubar. Deus sabe que tu és culpado das coisas erradas que tu já fizeste e Ele quer que tu te arrependas verdadeiramente e digas: eu desobedeci a Deus muitas vezes e eu sou culpado. Deus sabia que Adão e Eva eram culpados e eles tinham que ser castigados. Primeiro Deus tratou da serpente, a criatura que Satanás usou, e disse: tu serás amaldiçoada. Daqui em diante tu irás rastejar no teu ventre e vais comer pó. Deus falou para Eva a seguir e disse-lhe: tu terás dores, especialmente quando tu tiveres filhos, e o teu marido irá governar sobre ti. Finalmente Deus falou para Adão e disse-lhe: tu terás que trabalhar muito e vai ser muito difícil, porque daqui em diante, enquanto tu trabalhas a terra, vai haver espinhos, vai haver cardos, vai haver coisas que não haviam até aqui. A dor e o sofrimento entraram no mundo. Ervas daninhas, cardos, espinhos começaram a crescer. E desde esse momento o pecado estragou o mundo e todas as pessoas que há nele. Mas e a morte que Deus tinha prometido? Sim, também chegou. Mais tarde Adão e Eva morreram. E desde aí as pessoas têm nascido, elas vivem e elas morrem. Outro tipo de morte também chegou. A desobediência de Adão e Eva trouxeram o fim da amizade com Deus. O seu pecado separou-os de Deus. O teu pecado separa-te de Deus. Deus é tão puro, é bom. O pecado não pode estar perto dele. Deus é tão certo e justo que Ele deve castigar todo o pecado. E o castigo vem depois de tu morreres e dura para sempre. Talvez agora tu entendas o quão sério é o teu pecado. Tu queres ficar limpo dele? Tu queres ser diferente? Se no final do nosso clube tu ainda não entenderes e quiseres falar connosco, escreve para o nosso canal através do e-mail que está em rodapé e nós vamos tentar ajudar-te com a palavra de Deus. Esta página escura do nosso pequeno livro tem uma mensagem terrível. É sobre a escuridão do pecado que nos separa de Deus. Deus não veio mais passear e conversar com Adão e Eva depois disto. De facto, Ele fez-los sair do belo jardim do Éden. Eles nunca mais poderiam voltar para lá. Deus colocou um anjo a guardar a entrada do jardim com uma espada cheia de fogo, para que Adão e Eva não entrassem mais lá. E este anjo, certamente, ele estava a lembrar a Adão e Eva da santidade e pureza de Deus e do seu ódio pelo pecado. Adão e Eva mereceram o seu castigo. Eles tinham desobedecido àquele que os tinha criado e o seu castigo foi correto e justo. Quando Deus castiga os pecadores, ninguém pode dizer isso não é justo. Sim, todos nós, infelizmente, pertencemos à equipa ou à família de Adão. E nada do que possamos fazer pode livrar-nos disso. Tu podes tentar ser bom, ir à igreja, fazer orações, mas essas coisas não afastam a escuridão do pecado na tua vida. Contudo, mesmo antes de Adão e Eva pecarem, Deus tinha um plano maravilhoso. Mesmo quando Deus falou com Adão e Eva, Ele deu uma pista de que Ele iria fazer alguma coisa acerca deste grande problema. Deus prometeu enviar alguém para destruir o poder de Satanás. Centenas e centenas de anos mais tarde, Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo. Ele não pertencia à equipa de Adão porque ele não nasceu pecador. Ele nunca pecou, ainda assim ele amava os pecadores e ele pagou o preço para tirar os pecadores da equipa de Adão. Pagando uma grande quantidade de dinheiro, nunca poderia nos libertar. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz e deu a sua vida como resgate dos pecadores, diz-nos a Bíblia em Marcos 10:45. Um resgate é um preço pago a fim de libertar alguém. Ele pagou com o seu precioso sangue. Ele ressuscitou e vive para sempre. Ele pode limpar todo o teu pecado. Ele pode salvar-te do castigo que tu mereces. Eu não posso fazer isso por ti, nem por mim. Nem alguém que tu conheças pode fazer isso por ti. Mas Jesus Cristo pode fazê-lo. Quando tu dependes de Jesus Cristo, tu tens a certeza de ir para o céu quando tu morreres. Tu nunca irás sofrer o castigo de Deus para o teu pecado. Ele irá tornar-te uma pessoa diferente. O Senhor Jesus disse em João 8:12: quem me segue deixa de andar na escuridão e terá a luz da vida. Essa é a escuridão do pecado. Tu queres
confiar no Senhor Jesus Cristo? Então diz-lhe agora mesmo onde tu estás, que tu te arrependes de teres desobedecido a Deus. E agradece ao Senhor Jesus por morrer e pagar para te libertar da equipa de Adão. Pede-lhe para te limpar toda a escuridão do teu pecado, tudo aquilo que está no teu coração e que faz-nos lembrar esta página. Conta-lhe. E o Senhor Deus, Ele promete limpar-te e modificar-te. Ele promete que se tu fores até Ele, Ele nunca te irá mandar embora. Ei, Ritinha, esta página do livro Sem Palavras, ela mostra como nós somos na realidade. É verdade. Eu nem tinha pensado que nós fazemos as asneiras que nós fazemos por causa de Adão. Todos nós fazemos parte da equipa de Adão. Mas eu também já faço parte da equipa de Jesus, porque já tenho Jesus no meu coração. E eu também. E isto é muito bom. Uma brigazinha, uma grande maldade, uma desobediência ou não dizer a verdade. Nenhuma destas coisas Deus pode suportar, porque tudo isto é pecar. Nenhuma destas coisas Deus pode suportar, porque tudo isto é pecar. Se dizes palavras feias ou estás sempre zangado, se respondes mal aos pais, estás a fazer um pecado. Nenhuma destas coisas Deus pode suportar, porque tudo isto é pecar. Nenhuma destas coisas Deus pode suportar, porque tudo isto é pecar. Porque tudo isto é pecar. Bem-vindos à nossa oficina. Hoje nós vamos precisar de um pedacinho de cartolina castanha, um pedacinho de cartolina, um amarelinho clarinho e preto. Vamos precisar do castanho para fazer cabelo e botas, e aqui para fazer uma cabeça, 2 braços, umas pernas e o preto para fazer 2 corações. Então temos que riscar, e já depois vocês baixam os moldes no PDF que está no nosso canal, e arriscar nas cores que vocês quiserem fazer o trabalhinho e depois, claro, recortar. E é isso que nós vamos fazer já de seguida. E aqui está, recortado tudo aquilo que nós precisamos para o nosso trabalho manual de hoje. Então vamos começar por colar. Eu vou usar cola silicone, mas vocês podem usar outra cola. Pode ser cola branca, pode ser outra cola que vocês querem. Bastão também serve, tá bem? Então vamos começar por colar as pernas. Quando formos colar a cabeça, ter atenção para ver onde nós vamos colar. Vamos colar assim aqui, bem na beirinha, assim bem na beirinha, que é para a gente perceber que tem coração. Agora vamos colar os bracinhos também atrás. O segundo coração vamos colá-lo atrás, mas só de um lado. Vamos colar só aqui, que a gente vai querer que ele abra um bocadinho. Então vamos colá-lo aqui. Com o marcador preto nós vamos fazer agora os traços no rosto, e no rosto, claro que nós vamos pôr: não é uma criança feliz, não sou feliz com o pecado. Vamos pôr os olhinhos fechados. Com o lápis branco nós vamos começar por escrever aqui, por exemplo, roubar. Depois
podemos fazer assim à volta. Algumas coisas para salientar aquilo que nós fizemos. Desobedecer. Matar. Aqui já tem mentira. E poderíamos escrever outras situações, mas se calhar vamos deixar ficar assim. Depois, no interior do coração, no interior, naquela parte que nós colamos, podemos escrever o versículo que nós aprendemos hoje. E vamos usar o mesmo lápis branco, que não vamos conseguir com outro. Amarelo talvez também fique bem. Então, aprendemos porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Talvez não dá. E aqui está o nosso trabalhinho pronto. Eu ainda acrescentei etc, não é? Porque há outros pecados que nós cometemos e que desagradam a Deus. Atrás temos o nosso versículo para nos lembrar que realmente somos todos pecadores, que estamos separados da glória de Deus, mas também não vamos esquecer que esta página que nós aprendemos hoje, ela nos traz uma promessa de que Deus enviará um Salvador e que nós sabemos hoje que Ele já enviou o Salvador. Podem pendurar os vossos trabalhinhos no vosso quarto, como nós fizemos para o céu. Para pendurar é só colar atrás aqui da cabeça uma fita e depois é só pendurar onde vocês quiserem. Hoje nós aprendemos sobre a página escura, que nos fala de como nós fazemos coisas erradas que desagradam a Deus, que nos ensina que todos nós somos pecadores e que por isso estamos separados de Deus. Mas esta página escura também nos lembra da maravilhosa promessa que Deus nos fez de enviar um Salvador, o Senhor Jesus, aquele que nos pode perdoar os pecados e tirar todas as maldades do nosso coração. E sobre o Senhor Jesus, deixa-me dizer-te que no próximo programa nós vamos aprender coisas fantásticas e maravilhosas sobre o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Então tu não vais querer perder pitada do nosso próximo programa. Fica connosco, convida os teus amigos, convida os teus familiares e já sabes, vai à nossa página do site espaçoaventura.com e instala o aplicativo no teu telemóvel, porque é muito bom descobrir as coisas fantásticas sobre o nosso Deus e sobre a sua palavra. Até a próxima!